Hello, coloridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Espelho e Espelho Meu podcast. Vocês sabem que aqui a gente fala sobre imagem, sobre essência, a gente quer trazer tudo o que envolve esse poder que nós somos. E para isso, hoje, o nosso episódio vai contar com uma convidada especialíssima, ela que decidiu transformar toda a sua história e de muitas outras mulheres através da moda. Ela que também tem uma formação que aí eu tenho que falar muito, que ela é estilista, simplesmente formada em Milão. Ó o patamar aí dos nossos experts do episódio crescendo. Ela se chama Rafa Ferraz, vai falar conosco hoje, diretamente de Aracaju. Ela que também é consultora de imagem, uma grande parceira da Ju Imagem Estilo, que eu amo de paixão. Rafa, seja muito bem-vinda ao nosso episódio do Espelho, Espelho Meu. Oi, Ju, tudo bom? Estou muito feliz por ter convite, por ter aceitado. Você é além de uma grande parceira, uma grande amiga minha, que de muitos anos que a gente vem construindo toda essa trajetória juntos na consultoria, e vai ser ótimo estar aqui presente nesse projeto que eu acompanhei desde lá do início do Espelho, Espelho Meu, e hoje virou esse podcast incrível. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Rafa, obrigada. E aí eu queria começar hoje esse nosso bate-papo. Falei no início, né, que você tem uma formação aí fora, uma formação de estilista. Você se formou no lugar onde é o berço da moda, né, e é um diferencial muito grande. Acredito que tenha sido realmente, né, eu conheço um pouco da sua história, é algo muito transformador para você. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, Rafa, um pouquinho dessa relação que você viveu lá, quando você estudou fora, e como você conseguiu trazer isso para a consultoria de imagem. Perfeito. Eu morei 3 anos, né, lá em Milão. Fiz toda a parte da formação de estilismo mesmo, de modelagem, de desenho, da consultoria. E conhecer lá, como você falou, que Milão é uma das grandes capitais de moda. E foi sempre um sonho meu estudar moda. Eu, desde pequena, estudo livros e leio muito sobre a moda, a consultoria em si. E depois de já adulta, já trabalhando na consultoria, foi que eu descobri que esses livros que eu lia para passar tempo, que na época era com 15, 16 anos, eram livros que as pessoas realmente estudavam. Ou seja, eu já estava meio que sempre imersa no papel da consultoria, da moda, sem saber, porque a gente aqui, né, do Brasil, do Nordeste, tem um pouco de dificuldade, né, Ju, de entrar nesse campo. Hoje em dia, graças a Deus, já está muito melhor, já está muito mais fácil o acesso. E a vivência lá de Milão foi ótima, por quê? Porque eu pude ver que a moda, ela vai muito além de roupas, de modelagens, de tecidos, de composições. Ela é a grande junção disso tudo. E a gente tem que olhar como todos esses fatores podem facilitar e melhorar a nossa vida como pessoa, como mulher, né, como ser humano. E toda essa experiência assim foi incrível. Voltaria 1000 vezes, eu diria que foi a melhor época da minha vida, porque eu aprendi muito sobre pessoas também, além de estudar muito papel, moda, teoria, design, estilo. A gente acaba vendo que como cada lugar tem a sua personalidade, como cada lugar tem as suas características, suas individualidades, e isso tudo traz muito conteúdo, traz muito repertório para a gente utilizar na consultoria de imagem. O Rafa, que é uma das coisas que a gente, no campo da consultoria de imagem, a gente fala muito na questão de vestir e comportamento, né? A gente entende que isso está lado a lado. Então, a gente hoje começa a tentar trazer essa visão para as nossas clientes, né, da área, para elas entenderem como isso tem uma correlação muito grande. E o que é que você consegue, assim, o que é que você lembra um pouco de quando você estava lá em Milão, dos comportamentos, né? Principalmente como a gente atende mulheres, mas o foco principal de ambas é mulheres, do comportamento e essa relação do vestir lá. O que é que você via muito? Então, lá eu fui pré-pandemia, né? Aí existe um comportamento social antes e pós-pandemia. O pré-pandemia, eu falo que eu me tornei uma pessoa preto, branca e cinza quando eu morava lá,
Porque, assim, vocês conhecem, sabem que eu sou muito conhecida assim, pelas cores, que eu gosto de usar cor hoje em dia. Mas quando eu estava lá, eu só vestia preto, branco e cinza, porque é uma sociedade da moda, com muitas aspas, lá em Milão, focada em Milão, que eles usam, não usam cores, eles usam pontuais, usavam, no caso, pontuais cores, né, bolsas, sapatos, acessórios, mas mesmo assim era muito pouco. E por ter esse comportamento mais sombrio, entre aspas, que a moda pedia, né, antigamente, eles não usavam cores, eles tinham total ausência de cores. E a gente acaba, por estar nesse meio, acaba entrando nesse ciclo e acaba meio que, não é copiando, é se assemelhando, porque do jeito que a gente convive, a gente acaba pegando pontos de outras pessoas. E durante a final da pandemia, pós-pandemia, eu não sei se você lembra, Ju, teve a dopamina, que foi como é? O trend de dopamina, dopamina trend, foi alguma coisa assim, que foi o que é dopamina? É a explosão de sentimentos que você tem no seu corpo. E isso foi muito necessitado pelas pessoas, principalmente em Milão, que foi onde explodiu o foco lá da pandemia, foi lá. Assim, ficou famoso não, ficou conhecido que teve muitas mortes, infelizmente, lá. E o pós-pandêmico lá foi, eles precisavam desse respiro, eles precisavam dessas cores, eles precisavam saber que ia dar certo, saber que ia sair dessa tragédia para ter um respiro. E a moda ela foi muito influente nisso, principalmente nessa parte do comportamento, porque se você se vê com a roupa alegre, se você se vê com a roupa que te deixa para cima, que te valoriza, que te potencializa. Independentemente se você tem 10 anos, se você tem 60 anos, 50 anos, a roupa ela tem esse poder de ajudar no seu comportamento, digamos assim. Ela não domina o seu comportamento, mas ela ajuda o seu comportamento. Rafa, é interessante porque nós vivemos isso no período, né, pós-pandemia, essa necessidade que as pessoas tiveram de usar cores, né? Eu acho que a gente tinha aí um grande público que usavam poucas ou que eram até ausentes nas cores por usar essa paleta muito tradicional do preto, branco, às vezes muito um azul marinho. E uma das coisas que eu observei muito foi justamente isso. Pós-pandemia, a consultoria de imagem, ela passou a ter um boom muito grande por um dos seus braços, que é a coloração pessoal, né? A gente já deixa claro isso, porque às vezes as pessoas acham que a pessoa consultora de imagem, consequentemente, ela já faz coloração pessoal e não, são formações diferentes, mas que se somam, né? Então, a gente percebeu pós-pandemia um crescimento muito grande da coloração pessoal em si, muito por conta dessa questão do efeito dopamina, né? As pessoas sentirem essa necessidade, Ju, eu quero, ai, não quero mais usar essas cores, eu tô sentindo uma necessidade de me sentir melhor, né? E aí a gente puxa muito gancho também de trazer muito a psicologia das cores, que eu sei que você também trabalha muito trazendo isso, né? A questão da psicologia das cores é as sensações, as emoções, o quanto a gente pode refletir isso através das cores e como eu tenho o hábito de dizer também, a cor ela é uma comunicação silenciosa, ela é uma comunicação não verbal. Mas por ela ser silenciosa, a gente não deve menosprezar. Pelo contrário, a gente, né, eu e Rafa, que levanta a bandeira das cores, é justamente por isso. Por a gente entender que isso pode fazer com que a sua imagem ela se comunique de uma maneira mais assertiva. Você consegue trazer um pouco mais de empatia, de acessibilidade, de profissionalismo, também usando essa ferramenta, né, Rafa? Sabe, Ju, quando eu trabalho com as cores, principalmente com minhas clientes que são 40 mais, 50 mais, que querendo ou não, já tem uma vida estabilizada, já tem toda um percurso já, elas têm essas crenças, esses traumas de que não pode usar determinada cor, não pode usar determinada cor em tal evento, assim, assim, assado, como a gente sabe dessas crenças que o povo fala muito. Todo um trabalho de você perceber que, tipo assim, a cor, ela não vai te machucar, a cor, ela não vai te bater, a cor, ela não vai fazer nada com você, mas a gente precisa entender em qual parte do seu comportamento social, em qual parte da sua história, a gente pode agregar novas cores e pode retirar aquelas cores que você não gosta, porque existe no meio todo da consultoria que muitas pessoas que só fazem a coloração não abrange
que é o quê? As cores da nossa essência. Tem cores que eu não gosto de usar e não é por isso eu vou me forçar a usar porque faz parte de uma coloração pessoal que eu fiz. A mesma coisa com você. Você tem uma cor, sei lá, uma hipótese, um cinza chumbo, hipótese. Se você não gosta de usar cinza chumbo, não sou eu que vou falar, olha, Ju, a partir de hoje sua cor perfeita é a cinza chumbo. E a cliente, você não gostar. Eu falo assim, não tem problema, eu não vou te obrigar a deixar de usar o seu preto, eu não vou obrigar você a deixar de usar nada, nem a usar nada. Porque faz todo o complemento da consultoria, da análise de estilo, da análise comportamental, do que você deseja, do que você quer passar. Não é nada já pré-feito, pré-montado, tipo assim, se eu te entrego uma cartela de cores na coloração, ela é uma ferramenta para te ajudar. Ela não é para te limitar, não é para você olhar para aquela cartela e falar bem assim, estou presa, não vou sair mais disso, vou usar isso para toda a vida. Não, vai chegar um momento que você vai enjoar, vai chegar um momento que você não vai aguentar, pode até causar uma certa antipatia com a cartela. E isso vai estar retrocedendo um trabalho que provavelmente já dura alguns meses, já dura alguns anos, que eu e você como consultora, a gente sabe, a gente não muda uma pessoa em uma consultoria completa. Não é um visagismo, não é uma análise de estilo, não é um guarda-roupa que a gente muda a pessoa de um dia para a noite. Nem a gente quer mudar. A pessoa ela tem que perceber com seus próprios olhos o quê? Que a consultoria ela tá aí para ajudar você a criar repertório juntamente com as cores. Uma coisa é a cor como comunicação não verbal, e a outra coisa é você usar a cor como sua aliada. Você sabe que aquelas cores elas vão fazer isso, aquilo, vão te deixar alegre, vão te deixar calma, vão te deixar energética. Mas se você não quiser usar, tá tudo bem. A gente faz uma estratégia de estilo, a gente faz uma análise visual aonde você consiga passar todas essas outras mensagens, porque a roupa não é só cor, a roupa não é só um roxo, um azul, um amarelo. A roupa ela é um conjunto, como a gente fala, de linha, forma, cores, texturas e fora todos os outros pontos comportamentais. Eu estou falando somente da estrutura física da roupa, que é onde entra toda a nossa formação de estilismo, que a gente sabe que a roupa ela não é só o estou vestindo uma peça. Não, você está vestindo algo no seu corpo. Olha a importância que tem isso. Você não vai estar botando um saco de café, por exemplo. Você vai estar botando uma roupa para vestir, cobrir o seu corpo, que é o princípio. Primeira coisa que você faz no dia. Por que não dá essa devida atenção, né? Pegando o que você falou, Rafa, é muito isso mesmo. As pessoas entenderem também que a roupa, a gente sabe, é uma frase clichê, tudo que a gente usa comunica. Então é como você mesmo bem trouxe, né? Não é só questão de cores. Existem várias outras coisas que a gente usa na nossa imagem. Então, como você bem disse, as modelagens, os acessórios, a cor do nosso cabelo, a maquiagem que a gente usa, o sapato, tudo comunica. Então, se por acaso você quiser usar uma única cor o resto da vida, tá tudo bem, porque vão existir várias outras estratégias que a gente vai poder fazer brincadeiras aí para você estar comunicando. E eu gosto sempre de lembrar de uma coisa: as roupas, elas são reflexo da história. Porque às vezes as pessoas pensam que a roupa tá só interligado a uma tendência, né? Uma modinha, vamos dizer assim. E as pessoas esquecem que as nossas roupas, elas são oriundas da história não só da moda, mas da história como um todo, né? Então, eu estou usando hoje uma camisa social. Vá buscar da onde veio a questão da camisa social. Ah, você está usando hoje X cor, você usa um delineado tal forma. Se você começar a buscar, tem muita cultura aí. Então, a gente precisa também valorizar isso, porque nós que estudamos, estamos à frente, na hora que a gente traz uma orientação, a gente também passeia por esse universo. Eu não vou chegar para alguém que precisa ter roupas que sejam formais, por exemplo, e vou estar orientando ela a estar usando uma coisa que não tem nada a ver.
que seja, sei lá, muito babado, muito plissado, que aquilo talvez leve talvez a um momento que ela pareça mais romântica, vamos dizer assim. E aí tem aquela questão que a gente sabe do tom da voz da pessoa, às vezes a pessoa tem um rosto muito delicado, às vezes o corte de cabelo traz aquela ideia de uma fragilidade. Então, é tudo muito mais profundo, né? A ideia da gente conversar hoje no episódio é também trazer a sua visão, né, que também veio de fora, que estudou fora, que consegue ampliar ainda mais o leque também da minha visão. É isso, é a gente trazer para as pessoas elas entenderem que o processo da consultoria de imagem, somado ao processo de uma coloração pessoal, é algo transformador, mas isso só é transformador como a gente está conversando, pela questão do comportamento. A gente não vai mudar você, né? Como você falou, por exemplo, eu sou o exemplo vivo disso, porque assim, antes de eu fazer todo o processo, qualquer processo com a cliente, eu testo tudo em mim, para saber como é que funciona, para saber se vale a pena, se está didático, se não está. Por exemplo, quando eu estava fazendo a minha formação em visagismo, foi essa a minha questão com o meu professor, e eu falei, olha, meu rosto é muito delicado, eu tenho traços muito, o que significa isso? Traços arredondados, linhas mais arredondadas, o cabelo muito, muito fino, querendo ou não, forma, pega o formato do meu rosto arredondado. Eu preciso deixar a minha imagem mais madura. Por quê? Eu já tenho toda essa delicadeza atrelada a mim. Eu preciso passar segurança no meu rosto. E como é que a gente vai fazer isso? Foi um estudo, não mudei, eu não fiz nenhum tipo de procedimento clínico. O que foi que eu fiz? Eu ajeitei a linha de corte do cabelo, a linha da sobrancelha, formato de óculos, formato da maquiagem. São esses pequenos detalhes que a gente muda na nossa comunicação não verbal, que querendo ou não é uma comunicação que as pessoas esquecem, que fortalecem a imagem que a gente quer. Se a gente tem uma imagem um pouco mais rígida, a gente vai buscar a imagem contrária. Vamos trazer traços que deixam sua imagem mais delicada, por exemplo. Esses estudos que a gente faz como consultora para trazer para você, tá? O que você quer? Como é que está o seu sensação? Como é que está a sua relação com o seu espelho? Eu gosto muito de perguntar isso, porque quando a gente vai no decorrer da vida, desculpa que eu te atropelei, aí estou falando aqui loucamente. Quando a gente vai no decorrer da vida, a gente acaba que não se olha mais no espelho. Isso é triste, não é uma coisa legal. A gente usa mil desculpas, como tipo, minha vida é corrida, eu tenho que ajeitar a casa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho. E você fica onde? Quando é que a gente vai se priorizar? Chega um momento que a gente tem que se priorizar para saber o que a gente deseja mesmo. Senão a gente chega no final da vida e vai falar, poxa, quem é a Rafaela? Quem é a Juliana? Que fiz tanto pelos outros e hoje eu não estou feliz com a minha imagem. E quando você está feliz com a sua imagem, você pode multiplicar muito mais do que você faz pelos outros, porque você está contente e satisfeita com a sua autoimagem. E eu não estou dizendo em fazer cirurgia plástica, fazer X, fazer assado, nada disso não. Eu estou falando de a gente fazer pequenos retoques, pequenas atenções, pequenas autocuidados de rotina com você, seja uma academia, um exercício físico, ajustar a cor do cabelo, fazer um teste de coloração pessoal, fazer uma coloração, fazer uma... Tanta coisa dá pra gente fazer no decorrer da vida, porque as mulheres, elas têm uma resistência de fazer, de se entregar. Mas quando elas se entregam, elas percebem e elas falam muito assim, não sei se com você acontece, mas comigo, poxa, Rafa, devia ter feito antes. Mas fala assim, não se preocupe, a consultoria ela chega no momento certo, porque se você quer fazer a consultoria e não está, entre aspas, preparada para mudar, é a mesma coisa que você não tivesse feito, porque você vai continuar na mesma bola de neve estagnada. Mas eu falo assim, não se preocupe, isso não é um balde de água gelada. Acontece, é a vida adulta, e a gente vai passar por isso, e a gente pode escolher passar de uma forma mais leve ou passar de uma forma mais dura, né? É uma das coisas que, pelo menos aqui em Natal, eu ainda vivo muito, por mais que a gente tenha hoje inúmeros profissionais na cidade, mas as pessoas acharem que a imagem pessoal ainda é interligada a algo
superficial. E você trouxe uma das coisas que é um dos pilares que eu falo muito na Imagem e Estilo, é essa relação com a autoestima. Como isso é de suma importância, e mais uma vez, estamos à frente, estamos trazendo esse conhecimento, somos sempre uma ferramenta, né? Nós somos uma ferramenta, mas a autoestima da gente, ela precisa ser cuidada. E como eu falo, eu sou uma ferramenta, assim como acredito que você também seja essa ferramenta de potencializar. Então, que as pessoas entendam que a imagem pessoal, ela não é algo superficial, é algo de suma importância. Do mesmo jeito que as pessoas pensam em estar comunicando hoje no digital, né, que é o que a gente mais vê, e eu acho que a imagem ela ganhou mais espaço por conta do digital também, assim, eu quero estar muito bem apresentável nas minhas fotos profissionais. Certo, mas de que adianta você partir logo para as fotos profissionais se você não busca o autoconhecimento? Eu acho que a consultoria de imagem, o seu maior desafio hoje é a pessoa que contrata, ela ser uma pessoa realmente que tenha coragem de se conhecer. Porque no momento que a gente experiencia todos os momentos, as etapas, nós temos atendimentos muito similares, que eu digo no sentido da consultoria completa, ela tem etapas. Você tem informações que a Ju não tem e vice-versa. Mas a gente tem um propósito muito parecido. Eu quero gerar nessa cliente autoconhecimento. E eu percebo muito hoje que as pessoas querem viver um fast food da imagem. Ela quer assim, Ju, eu quero que você faça o meu styling para as minhas fotos. Olha, eu quero parecer uma mega mentora, a melhor médica do mercado, certo? Mas e no seu dia a dia, né? O que que você está fazendo no seu dia a dia? E aí, uma das coisas que eu acho que a gente partilha muito também, às vezes, é isso. A pessoa quer estar nas fotos com a melhor marca de roupa, mas no dia a dia a pessoa às vezes não tem nem condição de comprar aquela roupa, né? Exatamente. Quando eu faço styling profissional, né? Eu pergunto, como é que você atende os seus clientes? Quem são os seus clientes? Supondo que seja uma médica, ou digamos assim, que a gente sabe, né? Que é mais comum, que a gente vê muito divulgando em rede social. Qual é o seu público? Qual é o seu cliente? Seu cliente é um cliente de posto de UPS? Ou seu cliente é uma cliente que paga para você ir no particular, que quer exclusividade, privacidade, quer isso? Porque assim, não adianta você, enquanto você ainda está atendendo em clínicas que não são, tipo assim, digamos que não são sua. Você atende uma. Não, mudando o exemplo. Você é uma médica que atende criança, pediatria. Você não vai ter o mesmo repertório visual de imagem da pessoa que é uma nutróloga, por exemplo, que atende adultos. São duas imagens diferentes. A pessoa ela pode estar vestindo a roupa mais cara do mundo. A gente sabe que isso não passa, o valor da peça não passa na foto. O que passa na foto é você está conversando com o seu público, você está na mesma sintonia com a cidade que você atende, porque não adianta a gente que mora aqui no Nordeste fazer um ensaio profissional de roupa de gola alta, de manga comprida, porque a gente sabe que a pessoa não está atendendo no frio. Não tem essa conversa. Você pode fazer um ensaio pessoal assim, mas um ensaio profissional você não pode, não deve fazer. Não é que não pode, não deveria fazer, porque você não vai estar conversando com o seu público. A gente mora em cidades que são super quentes. E a pessoa, ela mesmo no ar-condicionado, ela não veste uma gola de manga comprida. Seu público, seu cliente final é o quê? Essa imagem tem que conversar. As pessoas, elas entendem, não entendem que o que você trabalha no seu Instagram tem que ser a mesma coisa que você trabalha no seu pessoal, no seu dia a dia, no ao vivo. Porque se eu vejo uma pessoa de terno e gravata fotografando, um exemplo, para pediatria, e ela chega lá de terno e gravata, as crianças vão ter medo. Quem é o seu público, entendeu? A mesma coisa ao contrário. Não tem problema você fazer um ensaio com roupas, entre aspas, mais simples, que a pessoa fala assim, mas essa aí são roupas que eu uso no dia a dia. Eu falei, é justamente isso. Se o seu jaleco é sua marca de imagem, as suas clientes, os seus pacientes te reconhecem por causa dessa imagem, a gente tem que usar essa imagem na sua rede profissional, porque são como elas vão se ver. Existe toda essa dificuldade de entender.
Não é o melhor ensaio do mundo que vai deixar você a melhor profissional do mundo. O ensaio, ele te potencializa, porque a gente vai entender qual é a mensagem que você deseja passar no seu Instagram e alinhar ela com a mensagem que você está passando no ao vivo. Porque se tiver uma desassociação entre essas duas, o cliente, o paciente, ele chega lá uma vez só e as chances dele não retornar são grandes, porque ele não viu aquilo que foi vendido online. Esse é um Lá, grande né, ponto. Rafa? O ruído de imagem. É porque eu Porque as falei para ser uma pessoas. coisa mais leve, bem técnica. Isso, mas eu acho que as pessoas acabam entendendo imagem. É justamente isso, é você querer vender algo que você não sustenta no seu dia a dia. As pessoas precisam entender. E eu falo, trouxe o exemplo de fotos profissionais, porque pelo menos aqui em Natal é uma coisa que a gente tem muito, das pessoas fazerem fotos incríveis e tá tudo bem as fotos serem incríveis, mas eu acho que elas esquecem o principal. E aí eu sempre me pergunto, poxa, a pessoa tá fazendo um ensaio primeiro, é para ela ou ela está realmente fazendo para a empresa dela? Porque partindo do princípio que ela é o maior ativo e ela é a empresa dela, ela está esquecendo dessa comunicação. Então, é uma das coisas que eu percebo muitos ruídos, justamente por isso. As pessoas às vezes têm bloqueios. E aí é o que eu costumo dizer. O ensaio ele é para você, porque se for para você, é como você disse, né? Faça do jeito que você quiser, olhe, usando o que você quiser, mas quando a gente fala de algo profissional, não esqueçam que ele é a sua identidade. E aí, pegando uma frase que também é, vai ser sempre atemporal, atrelada a ser clichê, que é uma imagem vale mais do que mil palavras, mas é sobre isso. Na hora que a gente está vendendo, a gente precisa se atentar a esse impacto que a gente causa. E já trazendo outra coisa também, a nossa imagem, ela não é só a presença no sentido presencial. A nossa imagem engloba tudo. Então, vai englobar o mundo digital, vai englobar a imagem, a forma como você se relaciona, o seu comportamento, as vestes, os acessórios, engloba tudo e principalmente a sua essência e a sua autenticidade, que é uma das coisas que a gente como consultora passa, né? Ju, eu quero esse cabelo. Ju, eu quero esse corte. Aí vem uma atriz. A novela que tá em ascensão, aí vem lá a roupa que aquela atriz está usando. Aí lá vem a consultora com um balde de água fria. Vamos ver o modelo. Será que dá certo? Ou assim, ó, o seu tom de pele, você não fica bem com essa cor de cabelo. Vamos pensar nisso, aí a pessoa já vai ficando, mas é o nosso papel. Mas vale salientar que quando a gente traz isso é porque a gente preza pela sua harmonia. É saber que o seu corpo, ele fica melhor, sei lá, com uma calça skinny. Não, Ju, mas eu amo uma calça pantalona. Aí você disse algo que pra mim acende. Eu amo. Então, se você se sente bem, então isso pra mim vale mais. O que eu não quero é que você use uma cor, uma roupa o que for, porque eu tô dizendo que é o melhor. Eu quero que isso você sinta, né? Porque eu acho que quando a gente veste e se apropria disso, é o que eu costumo falar, vista-se de si mesma. É isso, é você estar simplesmente autoconfiante, autoestima equilibrada, né, Rafa? E aí você consegue realmente ir para qualquer lugar e aí a sua mensagem, meu amor, vai ser obviamente a melhor de todas. Com certeza. As pessoas esquecem de tipo, eu vi muito isso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas o que que você gosta, o que que você ama de usar? A gente, elas tem muitas pessoas que têm receio de procurar a gente, Ju, porque assim, acham que a gente vai bloquear tudo, vai tirar tudo. Não, minha gente, a gente não vai sair jogando suas roupas fora, não vai comprar tudo novo. Por quê? Partindo do princípio técnico. Não pode. Roupa tem história, roupa tem gasto, é investimento que você fez. Se você for comprar um guarda-roupa todo novo agora, não é o mais ideal, por quê? Porque ele vai ficar datado. As roupas, elas têm, que nem você falou, elas têm essa tendência para justamente meio que deixar datado mesmo. A tendência dos anos 2000, a tendência dos anos 2020, que voltou agora, a tendência dos anos 70, a gente sabe. Por quê? Ombreira, calça de cintura baixa, flare, essas são algumas tendências que passaram durante esses anos, que de tempos em tempos vão voltando. Mas o ponto é,
Se você tem um guarda-roupa que foi montado, pensado, com carinho, é, com todo o apoio da nossa parte técnica mesmo, dos nossos estudos que a gente pode fazer como consultora e falar bem assim, olha, é aconselhável que você faça X compras a cada tanto tempo. Por quê? Porque a roupa, ela se desgasta, a roupa, ela se acaba esgarçando, a gente acaba tendo que trocar elas, e tudo quando a gente troca elas aos poucos, acaba tendo a atualização. Você não pode deixar de usar uma calça skinny porque você viu que não fica bom em corpo nenhum. Mas se você ama calça skinny, se sua vida pede uma calça skinny, a gente vai te apresentar propostas para você utilizar essa calça skinny de uma maneira que fique harmônica para a sua vida. O que é estar em harmonia, como você disse? Estar em harmonia a gente vai facilitar a sua vida ao máximo, de uma forma que você crie repertório com a técnica que a gente está passando para você, seja na parte do estilo, seja na parte do guarda-roupa, seja na parte do personal, seja na parte final da consultoria, que é o quê? Você tem que entender, no processo da consultoria, que você vai aprender novas técnicas, novas linhas, novos formatos para facilitar a sua vida, criando repertório, criando novas imagens e para que você ame cada vez mais o seu guarda-roupa, o seu vestir, a sua autoimagem, que tem que ser mantida assim com frequência todo dia, um pouquinho, um pouquinho. Eu gosto de dizer assim, a gente escuta muito que, ai, hoje eu não estou bem, não vou me vestir, vou pegar qualquer roupa e tá bom. É justamente ao contrário. No dia que a gente não está bem, no dia que a gente não dormiu bem, no dia que a gente teve qualquer coisa, a gente tem que vestir a nossa melhor roupa, a gente tem que vestir a nossa melhor maquiagem, porque como a gente se vê é como a gente se sente. E se a gente se vê com a cara de cansada, com a cara de não está bem, que está passando por um processo difícil, que todo mundo passa, essa é a vida. E se você se olha no espelho, você se vê bem, disposta, pelo menos externamente, a nossa mente, ela entende que, opa, tem um pontinho de segurança ali, eu posso ficar tranquila que eu estou me vendo bem. É claro que isso é um processo de neurociência que a gente vai entendendo aos poucos, não é da noite para o dia. Não, é como quando você tem essa manutenção da sua autoestima, da sua rotina, pelo menos 1% por dia a gente consegue ficar melhor do que ontem. Ou seja, se você não está naquele dia tão bom, se esforce 1% para você se arrumar, que eu te garanto que no final do dia, seu dia vai ter sido pelo menos uns 10% assim, mais leves, sabe? Eu me lembrei de uma coisa. Quando a gente aprofunda mais os estudos, né, sobre a neurociência, trazendo um pouco para esse campo da imagem, a gente esquece que a gente tem como reprogramar o nosso cérebro. As pessoas acham que da forma como ele está, ele permanece. Então, tudo que você vive, aquilo vai criando uma memória. Só que nem sempre essas memórias são boas, né, Rafa? E acaba refletindo no nosso vestir. E aí existe um termo que se chama neuroplasticidade, ou seja, a forma que você vai encontrar de reprogramar o seu cérebro. E isso é possível. Eu digo porque quando a gente fala sobre imagem, e quando a gente traz muito linkada a questão do estilo, o estilo é as experiências que você teve na sua vida. Isso não tem como fugir, né? Trazendo de uma forma muito rápida. O estilo é tudo o que você já viveu. Isso tudo vai estar desde a hora que tu nasceu até aquele momento em que você se encontra com a sua consultora. Então, tipo assim, as experiências que você teve como criança, aí a gente vai pegar crença, os medos, né? Quem aqui já não atendeu uma cliente que não usava X-cor porque ouviu quando criança, adolescente, que tal cor era isso? Ou, eu não uso esse formato de roupa, eu não uso um decote porque minha mãe dizia que quem usava decote era isso. Então, isso tudo a gente vai meio que trazendo para o nosso cérebro. Só que o nosso cérebro ele gosta de economizar energia. Então, na hora que Ju ou Rafa chega na sua vida, a gente vai fazer com que você saia dessa zona de conforto. Por isso que é autoconhecimento e por isso que a gente traz a neurociência alinhada à consultoria por conta disso. A gente quer que você se enxergue de uma outra forma. Não é mudar quem você é proporcionar a você a sua própria melhor versão. E aí é você se permitir. É uma das coisas que eu sempre falo muito, né, Rafa? A gente precisa
trazer isso de permita vestir uma peça nova, permita usar uma cor nova, permita-se algo novo, porque os dias bons eles vão existir, mas os dias ruins também. Às vezes eu costumo trazer, Rafa, de estratégia para uma cliente o seguinte: sempre deixe o seu look do poder ali no guarda-roupa, porque naquele dia que você acordar borocochô para baixo, você, opa, meu look do poder tá ali separado. E aí você veste. E, cara, quando você veste, já vai mentalizando uma música que pra você é incrível, que já vai lhe dar uma energia. Bota o play, sei lá, sabe? Faz isso já pra você mudar. Mudar aquela energia, que a gente sabe que isso influencia muito, porque na hora que você sair de casa, você já tá dizendo pro teu dia, já tá mandando pro teu cérebro a mensagem: cara, não quero saber o problema que eu tô. Hoje meu dia vai ser incrível e eu tô fazendo isso. A imagem, a consultoria, esse conhecimento que a gente quer envolve muito isso também, né, Rafa? Não, e a nossa mente, ela é tão assim, esperta, entre aspas, que a gente não precisa nem verbalizar a palavra negativa. Se a gente só falar, pensar, eu não estou bem, eu não estou bonita, minha vida não está boa, a tendência de você entrar num buraco é maior. E quando a gente se veste aquela roupa que nos falou, a roupa de poder, eu falo que é a nossa roupa preferida. Você veste ela, você pegou sua bolsa, você vai tomar. Você não, a gente não precisa nem falar de roupa, Ju, porque a gente, senão as pessoas acham que é só. Você tá meia borocochô? Vá tomar um café no lugar que você gosta, vá dar uma respirada, vá passear com suas cachorras, com seu cachorro. Tipo assim, tire um tempo, 10 minutos, porque as pessoas elas acham que quando a gente fala assim, tira um tempo, passa 2, 3 dias na praia. Não, minha gente. A gente precisa só um respiro, ir fazer um almoço, tomar um café, tomar um chá, ligar para uma amiga para conversar. Quantas vezes a gente já passou horas no telefone conversando só para desassociar o mesmo um pouco, para se permitir se reconectar com a gente, com a nossa essência, porque que nem você falou, nossa mente ela é elástica. E a gente tem que tomar cuidado para não trazer crenças que muitas das vezes não são nossas. Alguém disse, a gente ouviu, alguém falou, a gente leu em algum lugar. Quantas coisas a gente já passou e não tem nem ideia. Eu não usava short nem saias, porque eu cresci ouvindo que minhas pernas eram grossas. E criança. Porque eu vim de uma família que todas as mulheres tinham pernas grossas. Só que elas falavam como um elogio. Só que eu, criança, não me entendia. Eu passei por estudar muita moda, me permitir numa forma, tipo assim, quase me obrigar mesmo a testar usar. Porque se eu não fizesse isso por mim, ninguém ia poder fazer. A menos que a gente passasse por um processo de consultoria, certo? A gente fala assim que a gente é um pouco mais complicado, eu e você, porque a gente se passa pelos processos, a gente se faz o processo para que a gente faça da maneira mais suave possível. Não é porque a gente faz parecer fácil que o processo ele não tem técnica, não tem muito estudo, não tem muito tempo ali, muito prazer, muito estudo envolvido, né, Ju? Porque tem muita gente que acha que o nosso trabalho é ser copia e cola, ou então já pega tudo pronto, ou então eu vou bater na pessoa e vou olhar assim, nossa, realmente você está à perfeição do mundo. Que as pessoas elas têm o costume de perguntar, Que nossa, a estou gente bonita, estou perfeita. Não sei. que a gente é a menina do paninho, né? Que bota o paninho. Ah, você faz aquele negócio do paninho, né? Eu fico para não viver quando a pessoa fala. Eu É, fico atuada também. pois é. Então as pessoas não entendem a profundidade que é também o nosso trabalho. E é uma das coisas que eu percebo, né? Assim, pós-pandemia, trazendo para esse universo da internet no geral, né? Assim como acho que em todas as carreiras teve um crescimento muito grande, mas eu costumo falar muito que eu, assim como eu sei que você também, a gente se preocupa muito, a gente tem responsabilidade de entrega. Então, a consultoria de imagem, ela não é só aquela pessoa que vai passar o paninho para saber qual é a cor, que vai olhar e vai chutar qual é a cor. E mesmo que a gente olhe para você, tenha uma noção do que possa ser,
mas eu queria que as pessoas entendessem muito a, a importância do papel do consultor de imagem, né? Hoje a gente, para ser um verdadeiro consultor de imagem, né, Rafa, a gente precisa ter uma gama de formações, de estudos, de experiências. Como a gente citou aqui, né, o estilo ele é o somatório das suas experiências de vida. Um consultor de imagem, para ser um verdadeiro consultor, ele precisa passar pela experiência de entender um pouco de modelagem, de costura, de tecidos, de cores, de estilo, de história da moda. Vocês percebem quanto é rico? E assim, é muito importante a gente valorizar o profissional, porque a gente está aqui no mercado para somar. Eu digo porque as pessoas chegam sempre muito, eu quero ter uma imagem profissional. Ju, eu quero que você agora faça a minha imagem profissional. E eu costumo dizer, antes dessa imagem profissional existe uma pessoal. Como tá a sua pessoal? E a pessoa fica, não, mas eu quero tal do blazer, né? A gente conversa muito, ri muito, eu e Rafa, com essa história do blazer. Não que a gente seja contra, pelo contrário, nós duas amamos, gostamos da peça. Eu, particularmente, confesso, tenho uma coleção, um arco-íris, mas eu queria que as Eu pessoas tenho nenhum. entendessem, pois é, que a gente quer que você possa usar coisas que realmente comunique quem você é. Porque se fosse só para a gente simplesmente ir fazer um copia e cola, abre lá qualquer aplicativo hoje, até o próprio Google, você bota lá imagem profissional e eu tenho certeza que ele vai lhe trazer uma roupa de alfaiataria para que você passe a tal autoridade com isso. E o nosso trabalho não é isso, né, Rafa? É enxergar. É enxergar primeiro você, é escutar a tua história, é entender o mercado que você tá, o mercado que você quer entrar, o que que você quer comunicar. Então, entendo a importância dessa área, porque hoje, para toda e qualquer carreira é necessário, né, Rafa? Rafa hoje tem um público onde ela atende muitas pessoas da área médica. Então, como é importante. Aqui a gente, em Natal, atende muitas empreendedoras, muitas empresárias, médicas também. Então, o Rafa também atende a nível nacional. Então, a gente tem clientes de vários outros estados. A Ju Imagem Estilo tem clientes de outros países. Rafa também tem. Então, as pessoas precisam entender da importância do consultor de imagem na sua história. Não, não só pessoal, mas profissional, nesse sentido que a gente enxerga você além, né? Isso, Ju. E também a gente permite que você tenha esse momento de entender que não tem problema você se priorizar, não tem problema você parar 10 minutos, 15 minutos no seu dia para escolher o que você vai vestir, para escolher qual é o mood que você está no dia, porque tem pessoas que trabalham super bem escolhendo a roupa um dia antes, tem pessoas que não, tem pessoas que gostam desse prazer, é uma rotina de eu vou lá, vou pegar minha roupa, vou vestir meu sapato e viver esse dia. A consultoria, além de toda essa parte técnica, estrutural que a gente passa, a gente tem ensino mais importante, que é o repertório sobre você entender o que você gosta e te passar que você tem confiança em você é muito melhor do que você estar. É, não seria certa a palavra investir nesse caso, porque quando a gente faz a consultoria, a gente investe em algumas roupas, mas quando você compra as roupas de maneiras desnecessárias, de maneira sem pensar, por impulso, ou no dia que está promoção, está triste, não é um investimento, você está apenas gastando dinheiro. E quando tem essa. Como? É um desperdício, né? É um desperdício de dinheiro, é um desperdício de tempo, que muitas das vezes acaba que se juntar duas, três idas a uma loja, você acaba pagando a nossa consultoria e acaba ganhando muito mais, porque você vai ganhar uma coisa que vai te levar para o resto da sua vida, que é autoconfiança em você e repertório na sua imagem. A gente te ensina a parte técnica, mas você absorve o melhor de todos os mundos, que é a autoconfiança em escolher o que vestir e escolher o que não vestir, que é o principal. Por quê? O que acontece muito é você vai numa loja e você se deixa levar por opiniões de outras pessoas quando você sabe, quando você não sabe o que escolher. Quando você tem segurança, você passou por um processo da consultoria, você sabe
que aquela roupa, aquela cor, aquele formato, aquela modelagem vai te deixar da forma que você se sente confiante em você, você não deixa que outras opiniões influenciem na sua escolha. E isso economiza um tempo e um dinheiro absurdo, sem contar na energia que você não vai perder ao ir numa loja, ao ir numa boutique, no shopping e falar assim, não, esta eu não quero. Porque às vezes você acaba pegando uma peça, acaba provando, mesmo sabendo que você não vai gostar, mesmo sabendo que você não vai usar depois, e acaba levando para casa porque ficou constrangida. E isso acontece muito, isso não é para acontecer. Isso é falta de segurança na sua imagem, que acaba acarretando uma falta de repertório, que logo, em consequência, você não tem segurança em ser firme com a sua imagem. Fala assim, eu sei que eu fico bem assim, tá tudo bem. E tá tudo bem também se você quiser experimentar uma coisa nova. Essa é o que da tendência. Quando você vê uma coisa nova, você pode experimentar. Se você se sentiu bem, se sentiu confortável, se faz sentido com a sua vida, tá tudo ótimo seguir. Mas se você tá só comprando porque tá todo mundo usando, qual é o papel que você tá fazendo com isso? Você tá apenas se afastando cada vez mais da sua essência, deixando de estar priorizando outras coisas, como a sua própria segurança. Vamos pensar, quando a gente não sabe o que vestir, qualquer roupa Qualquer coisa serve. serve. Só que não é bem isso, né? Porque eu sei que a pessoa que está ali por trás, ela sabe o que ela quer, ou pelo menos ela pensa que sabe. Então, a consultoria de imagem, eu acho que se eu pudesse resumir um pouco do que a gente falou agora, é aquela ideia de proporcionar para você um guarda-roupa atemporal, mas cheio de muita personalidade. E é isso que as pessoas precisam entender, né? A gente tá como uma ferramenta e a gente constrói essa atemporalidade. Gente, é muito prazeroso você estar usando uma roupa que já tem 2 anos de história e que você conseguiu usar essa roupa em diversas ocasiões, consequentemente de maneiras completamente diferentes. Então, isso é que é autoconhecimento, isso é que é você ter domínio do que está dentro do teu guarda-roupa, isso é uma compra assertiva. E é tudo isso que um consultor de imagem faz, né, Rafa? É tudo isso que a gente proporciona. É você saber comprar, é saber aonde comprar, o que comprar, como comprar e o mais importante, entender que roupa foi feita para ser usada, usada, mais usada de diversas formas. Eu e Rafa, a gente tem esse pensamento muito, muito, muito próximo nessa questão da gente entender que roupa foi feita para ser usada, a roupa ela passeia por diversas ocasiões. Claro que não é o papo de hoje, mas a gente sabe que tem a questão do dress code, né, Rafa? Então já é um outro assunto, mas Code, ele é respeitado, mas respeitado com base no seu estilo. Você não pode abandonar, só entrando assim, você não pode abandonar rapidamente assim, uma coisa que não é você. Aonde é que está você? A gente acaba caindo nesse mesmo limbo, né, Ju? Pode voltar. que as pessoas entendam como é bom a gente estar livre nesse sentido, de você poder saber de que vai entrar numa loja e você tem a autonomia de escolher primeiro o que te representa, de você sair de lá com a sacola cheia de peças, vamos dizer assim, ou com poucas, mas que você realmente vai usar, vai fazer sentido. É de você entender que quando você compra a roupa, não tem o dia especial. Todo dia é o dia especial. A gente compra uma roupa, se puder, né, Rafa? Já sai da loja usando essa roupa, arrasando. Porque a gente é dessas, né? A gente gosta muito disso. É muito legal a gente ver. Como, Rafa? Não, eu falei, é bem isso mesmo, porque a gente acaba esquecendo do prazer que a roupa traz. Você não precisa comprar roupa num desespero, você não precisa comprar uma roupa toda vez que você vai sair. Você entende no processo da consultoria que a roupa, como você falou, ela é feita para ser usada, 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 usada. E ela, eu costumo dizer assim, a roupa, ela é feita para facilitar a nossa vida, para fazer que nossa vida seja mais fácil, representando quem a gente é. Não ao contrário. Se a gente está sendo escondida atrás de uma roupa, a roupa ela não está fazendo o trabalho dela, que é nos potencializar. Por mais simples que seja uma calça e uma camiseta. Mas se é uma calça e uma camiseta que você escolheu, da sua modelagem, da sua tonalidade, o que veste o seu corpo bem.
E não é uma calça camiseta que vai ficar te apertando, te fazendo mal, vai chegar no fim do dia, você vai estar inchada porque a calça te apertou. São esses detalhes que a consultoria deixa claro que é o quê? A roupa ela é feita para te ajudar. Ela vai te deixar mais bela. Não é a roupa que vai estar bonita, é você que está bela. Então, as pessoas já entenderam que a imagem, ela é realmente uma linguagem silenciosa e super poderosa. Então, quando a gente faz com que essa imagem nasça com verdade, a gente entende que fica tudo muito bem alinhado. O nosso corpo, a nossa essência e a nossa alma. E aí, hoje, tendo esse episódio especial com Rafa Ferraz, a gente entendeu ainda mais, a gente aprendeu ainda mais o quanto a moda ela é algo que vai para além da estética, ela está totalmente correlacionada com a sua história de vida. Então, é sobre presença, é sobre coragem, também é sobre amor próprio. Então, eu queria agradecer hoje a Rafa por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no projeto Espelho, Espelho Meu. Rafa, muito obrigada. Eu tenho certeza que nossos queridos aí espectadores vão amar essa temática. Eu queria trazer muito a sua visão sobre a consultoria, queria trazer um pouquinho da sua história, para as pessoas poderem entender como é importante o papel de um verdadeiro consultor de imagem. É isso mesmo, Ju. Esse papo da gente foi ótimo, porque assim, a gente não é consultoras que trazem a futilidade como as pessoas acham. Roupa, ela não é futilidade. A roupa, ela é para vestir o seu corpo, que é o seu bem mais precioso, porque você está vivo. Você tem que se sentir bem com aquilo que você está passando. A roupa, ela é poder, a potência. E a moda, ela vem atrelada 100% a isso, porque moda é história, moda é cultura, moda é rebelião, moda é tudo está atrelado à moda hoje em dia. Seja você indo para uma moda política, seja você indo para uma moda mais elitista, seja você indo para uma moda mais contraditória, mas moda é aquilo que você está passando no nosso momento atual, certo? A moda ela é para te ajudar, como você pode ler muitos livros, entender como a gente chegou nas nossas roupas de hoje, entender toda a potência que foi a gente poder vestir uma camisa de botão e uma calça. Entender que a mulher, ela, apesar de hoje sermos, entre aspas, livres, podendo usar o que quiser, na hora que quiser, com muitas aspas, mas isso é um papo, um outro podcast. E, assim, a roupa, ela te potencializa, a gente não pode esquecer disso. A consultoria, ela vai te potencializar. No momento que você se deixa de lado por muitos e muitos tempos, você acaba se perdendo de você. Mas não é para ficar triste, não é para se, já me perdi, eu não tenho mais, eu não tenho estilo. Não tem. Eu, a Ju, como consultora de imagem, a gente está aqui, a gente tem ferramentas para trazer essa potência desse feminino de volta, essa potência dessa mulher de volta, que eu garanto que faz toda a diferença. Não se deixem achar que já passou o meu momento, já passou a minha história com a moda. Eu sou assim e tá bom. Não, você pode ser muito, muito mais. E a consultoria, a moda, o estilo é mutável e é poderoso. Lembre-se, a roupa ela é para te potencializar. Muito obrigada, Ju. Fiquei muito feliz. Se deixar, a gente sabe que a gente fala aqui até uns 3 episódios para frente. Mas muito obrigada. Eu espero que todos que estejam vendo gostem muito do assunto que foi tratado de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo muito teórico, assim, para que vocês possam entender. Muito obrigada, Ju, e até a próxima. Então, para você que assistiu hoje o nosso episódio, eu espero que você tenha gostado. Aproveite e se inscreve no nosso canal para você acompanhar os próximos episódios do Espelho, Espelho Meu podcast.